Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 14ª aula do nosso curso de Lógica e de Programação com Python para apostadores esportivos. Nessa aula, vamos nos aprofundar na manipulação de listas em Python. As listas são uma das estruturas de dados mais versáteis e amplamente utilizadas na programação Python, especialmente úteis para armazenar conjuntos de dados relacionados com estatísticas de jogadores ou resultado das partidas. Hoje nosso foco será explorar como podemos organizar, acessar e modificar dados dentro de listas para melhorar nossas análises de apostas esportivas. Por que as listas são importantes? As listas, elas podem armazenar diferentes tipos de dados, incluindo outras listas, permitindo estruturas de dados mais flexíveis e mais complexas. O Python oferece uma gama de métodos para modificar as listas, incluindo adicionar, remover e ordenar os itens. E por último, com laços, a gente pode percorrer cada item de uma lista para realizar cálculos e filtragem. Então, primeiro, vamos ver rapidamente como criar e acessar elementos dentro de uma lista. Uma lista pode ser criada simplesmente colocando elementos entre colchetes, separados por vírgula. Podemos acessar elementos individuais usando índices, começando do zero para o primeiro elemento. Então aqui eu vou criar uma lista de jogadores com os nomes de alguns jogadores: Gabriel, Bruno, Rafael. Para a gente acessar o primeiro jogador, que é o primeiro elemento da lista, a gente pede para imprimir jogadores com o índice 0. Ou seja, eu quero acessar o primeiro jogador. Então, quando a gente der o print, vai aparecer o nome do primeiro jogador. As listas, elas são mutáveis, o que significa que podemos alterar seu conteúdo após a criação. Então, por exemplo, a gente pode adicionar elementos. Então, se eu utilizar o comando append, eu vou adicionar um novo jogador ao final da lista. E aí eu vou pedir para ele imprimir a lista completa. Então, executando, a gente tem aqui um novo item na nossa lista. A gente pode utilizar o comando remove para remover um jogador específico da lista. Então, ele vai procurar esse jogador dentro da lista e vai remover. E aí eu quero que ele apresente a lista sem o jogador. A gente consegue também ordenar as listas de jogadores por ordem alfabética, utilizando o comando sort. E aí a gente consegue visualizar por ordem alfabética, dentre muitas outras coisas que a gente pode fazer. Imagine que você tenha uma lista de resultados e queira identificar todas as vitórias. Então aqui eu tenho uma lista com 4 resultados e quero identificar apenas as vitórias. E aí eu vou pedir para ele imprimir o número total, a soma de todas as vitórias. Clicando em executar, ele vai apresentar aqui, total de vitórias igual a 2. Suponha agora que você tenha uma lista de resultados de partidas que queremos analisar. Vamos ver como a gente pode organizar esses dados de uma forma eficaz. Então temos aqui o resultado das partidas, são 5 partidas, 5 resultados diferentes. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser separar os gols da casa e do visitante, onde tem esse hífen que eu vou separar. O primeiro elemento eu vou colocar como sendo gols da casa e o segundo como gols do visitante. E aí eu vou adicionar a minha lista de gols, que está. Inicializei essas duas listas vazias e vou imprimir cada uma dessas listas que a gente criou. Está aqui o resultado obtido. Vamos agora supor que temos uma lista de estatísticas de jogadores que inclui gols marcados em cada jogo. Vamos aprender a acessar e modificar esses dados. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser incrementar gols para o primeiro jogador. Então aqui, eu estou acessando a estatística do jogador, a posição 0, e estou acrescentando uma unidade. Além disso,
eu vou adicionar um novo jogador com 4 gols marcados. Então, eu vou pegar aqui, ó, estatísticas de jogadores e vou adicionar o novo jogador aqui. Quando a gente der o print, a gente vai ver as estatísticas dos jogadores atualizadas. E para finalizar, a gente pode organizar os gols da casa do maior para o menor. Além de ordenar por ordem alfabética, a gente também consegue colocar por ordem crescente, por ordem decrescente. Então, utilizando o comando sort, ele faz em ordem crescente. Se a gente colocar reverse igual a true, ele vai colocar do maior para o menor. Então, eu vou dar um print aqui e vamos visualizar a nossa lista com os gols da casa do maior para o menor. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda mensagem lá no nosso grupo do Telegram. Próxima aula, a gente vai estudar dicionários. Esse módulo é bem pequeno, apenas 2 aulas. E é isso. Espero vocês na nossa próxima aula.